Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, continuando os estudos do livro O Céu e o Inferno, e nós estamos no capítulo 4, onde fala dos espíritos sofredores. Hoje vamos trazer mais uma comunicação e refletir sobre ela para que a gente possa aprender e melhorarmos a nossa condição aqui na vida terrestre, ok? Então vamos lá. O espírito que se comunicou em Havre, em março de 1863, com o nome de Auguste Michel. Vamos entender a história dele para a gente poder fazer aqui um resumo e, vamos dizer assim, refletir sobre tudo isso. Começa assim: era um moço rico, Estruína, gozando a larga e exclusivamente da vida material. Estruína aqui, procurando o entendimento, é uma pessoa que vivia de uma forma leviana, buscando mais os prazeres mundanos, de uma maneira meio que irresponsável, meio desligado das consequências, simplesmente olhando mais para si, tá? Só para entender um pouquinho desse termo. Embora inteligente, a despreocupação com as coisas sérias constituía o fundo do seu caráter. Sem maldade, mais bom do que mal, era amado por seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade por suas qualidades de homem mundano. Sem ter feito mal, não fizera bem. Morreu de uma queda de carro num passeio. Evocado alguns dias após a morte por um médium que o conhecia indiretamente, deu sucessivamente as comunicações seguintes. Esse caso é um caso bem particular, que ele fez 5 comunicações seguintes, tá? Então vamos conhecer vamos conhecer todas elas, começando no dia 8 de março de 1863. Olha lá como foi, mal estou desprendido de meu corpo, assim posso falar-vos com dificuldade. A terrível queda que fez morrer meu corpo põe meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto com o que vou ser, e esta incerteza é cruel. O horrendo sofrimento que meu corpo experimentou não é nada comparado à perturbação em que me encontro. Rezai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus! Que dor a Deus! Essa foi a primeira comunicação, logo após a sua morte, em 8 de março. 10 dias depois, no dia 18 de março, esse mesmo espírito volta a se comunicar, já não, mudando um pouco o estado dele. Já vinha a voz, mas só pude falar-vos com muita dificuldade. Ainda neste momento, posso a custo me comunicar convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces para que a bondade de Deus me faça sair da perturbação em que estou. Por que sofrer ainda quando meu corpo não sofre mais? Ele faz essa pergunta, Por que esta dor horrenda, esta terrível angústia ainda existe? Rezai, rezai para que Deus me conceda o repouso. Que cruel incerteza! Ainda estou preso a meu corpo. Não posso senão dificilmente ver onde posso estar. Meu corpo está ali. E por que eu ainda estou ali? E o Espírito pergunta, Vim de orar sobre ele para que eu seja solto desta opressão cruel. Deus aceitará, espero, me perdoar. Vejo os espíritos que estão perto de vós, e por eles posso falar-vos. Rezai por mim. Aí, passado alguns dias, novamente a terceira comunicação, no dia 6 de abril, ele volta a se comunicar. Sou eu que venho pedir-vos para orar por mim. Era preciso vir ao lugar onde meu corpo jaz, rezar ao Onipotente para acalmar meus sofrimentos. Sofro, sofro. Ide a esse lugar. É preciso, e dirige ao Senhor uma prece para que Ele me dê o perdão. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto sem cessar ao lugar onde depositaram o que fui eu, se referindo do corpo dele. Então, ele pedindo ali uma prece junto ao corpo, para que ele pudesse sair daquela situação no estado perturbativo. Passado essa comunicação, tem uma observação. Como o médium não se dera conta da insistência do espírito que lhe solicitara ir rezar sobre o seu túmulo, negligenciara fazê-lo. Todavia, foi lá mais tarde e recebeu ali a comunicação seguinte, ou seja,
o médium acabou depois atendendo isso e foi até o local, né, do túmulo onde se encontrava, né, o corpo desse espírito, né. No dia 11 de maio foi a quarta comunicação novamente. Eu vos aguardava, né? Esperava o momento em que viríeis ao lugar onde meu espírito parece pregado ao seu envoltório. Implorar a Deus de misericórdia que sua bondade acalme meus sofrimentos. Podeis fazer-me bem por vossas preces. Não vos retardeis, suplico-vos. Vejo quanto a minha vida foi oposta ao que eu deveria ser. Vejo as faltas que cometi. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz nenhum bom emprego de minhas faculdades. Minha fortuna não serviu senão para satisfazer minhas paixões, meus gostos de luxo e minha vaidade. Pensei apenas nos gozos do corpo e não em minha alma. Descerá a misericórdia de Deus sobre mim, pobre espírito que sofre ainda pelas minhas faltas terrestres? Ele tem essa dúvida, ele pergunta, né, se Deus dará misericórdia a ele, né? Orai para que ele me perdoe e que eu seja libertado das dores que ainda sinto. Agradeço-vos por teres vindo orar por mim. Ele, né, agradecendo ao médico por estar ali orando por ele. Depois ainda, na quinta comunicação, no dia 8 de junho, o Espírito volta, né? Posso falar-vos e agradeço a Deus por me haver permitido. Ou seja, ele tem essa condição, que esse é o único médico que ele pode se comunicar ali, para que ele possa ser ajudado, dado a condição que ele se encontra, esse apego material que ele tinha, né, enquanto ele estava encarnado no corpo físico. E continuando, ele fala, né, vi minhas faltas, espero que Deus me perdoe. Segui sempre vossa vida segundo a crença que vos anima, pois ela vos reserva para mais tarde um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado por vossas preces. Adeus. E ele se despede dessa comunicação já numa condição melhor. Aí vem uma observação dessa comunicação do relato desse espírito, que diz assim: a insistência do espírito para que se fosse orar sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tem sua razão de ser e se considerar quão tenazes eram os laços que o retinham ao corpo, e quão longa e difícil era a separação, a inconsequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, se aproximando do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar no desprendimento. O uso quase generalizado de orar junto aos corpos dos falecidos não viria da intuição inconsciente que se tem desse efeito? É uma pergunta, né? Aí vem a continuação da resposta. A eficácia da prece, nesse caso, teria um resultado simultaneamente moral e material. Moral, porque a prece é uma bondade, quando você emana um sentimento de amor, né? Um sentimento que possa estar auxiliando alguém, né, a sair de uma situação difícil, né, uma situação de sofrimento. E material, porque você, quando está emitindo um pensamento, você está emanando aqueles fluidos, né, direcionando para aquela pessoa, para aquele espírito, para que ele possa ser energizado, para que ele receba aqueles fluidos, né, de amor, de cura, né, para que saia daquela situação difícil. Então, essa é uma comunicação extremamente importante e a gente pode tirar aqui alguns pontos, né, para refletir sobre a nossa conduta, né. Quando ele fala sobre o primeiro ponto, né, que acho que é a filosofia de vida, quando ele cita o Stroin, que é uma pessoa estroína, ou seja, que ele tem essa questão de uma vida que foi mais voltada para olhar mais para si, para os prazeres mundanos, ou seja, para a própria facilidade que ele tinha, porque era uma pessoa abastada financeiramente, ou seja, tinha os recursos materiais, então ele acabou se voltando mais para essa vida, não tinha assim uma preocupação, né, do que viria depois, né, que aí entra essa questão da gente pensar bastante sobre a doutrina espírita, né, que é o processo de reencarnação, que nós estamos numa vida material e que a gente vai ter sim a oportunidade de retornar novamente com outras provas e expiações para que a gente aos poucos vai se buridando e vai se tornando um espírito mais evoluído, né, a depender de nossos esforços, né, da consciência, desse equilíbrio, né, entre a vida material, né, as conquistas materiais e ao mesmo tempo também as virtudes morais, que é um equilíbrio, né? Nós não podemos viver nem lá nem muito cá, ou seja, tem que ter um equilíbrio porque a gente precisa também das conquistas materiais para subsistir, mas nós temos que dar o devido valor. E cada encarnação, cada reencarnação que nós temos vai fazendo com que o espírito vai passando por provas, situações que são necessárias para a evolução. Esse é um ponto muito importante, né? Que logo de cara ele comenta sobre o estilo de vida que ele tinha. Depois, eu acho que outro problema que ocorreu com ele foi o estado perturbativo, que durou bastante, que ele não conseguia
se desvincular do seu corpo físico, porque ele tinha essa dependência quando ele estava no plano físico, né? Ele gostava muito das coisas materiais, então ele dava muito valor a isso. Então quando houve, né, a desencarnação, que através de um acidente de carro, como ele cita, ele não estava preparado para isso e acabou ficando muito tempo ali. E foi dado, né, a esse espírito a oportunidade de ele se comunicar buscar auxílio através do médium, e que ele pudesse, especificamente com esse médium, pedir que ele fosse até, né, onde estava ali o seu corpo, né, e pudesse fazer uma prece para ajudá-lo a sair daquela condição, daquele estado perturbativo. Então, a partir disso, ele já começa a manifestar e ter consciência, né, do tipo de vida que ele viveu no mundo físico, e que ele precisava realmente, né, refletir e mudar o seu pensamento, porque foi em função desse estilo de vida que ele estava sofrendo ali, embora não estava mais no planeta Terra, no mundo físico, mas estava ali preso ao seu corpo, porque a vida dele foi pautada a isso. Então, assim, toda a sua maneira de enxergar a existência ainda era uma vida muito materialista, né? Então, esse era um ponto importante. E o ponto né, que eu acho que é muito assim rico é a questão da prece, né? O poder que a prece tem, a oração de forma sincera, né? Quando a gente deseja o bem para alguém, né, que está em uma condição difícil. Olha só a importância da oração e da prece. Então, todas as vezes que nós estivermos em dificuldade, né, eu acho que é sempre importante a gente ter essa ferramenta que nos auxilia, tanto para nós, como para as pessoas que estão próximas de nós, ou uma pessoa que está em dificuldade. A prece, ela auxilia muito, né, de forma verdadeira, com sentimento de amor, de forma genuína, né? Ela pode chegar àquela pessoa ou àquela situação e trazer clareza para que as pessoas possam sair da dificuldade, né? Ou de um estado difícil, né? Então a prece, ela é muito importante, né? E eu acho que ele cita, né, no final ali, que continue na sua crença, que vai te levar a uma condição melhor. E aqui, gente, é importante porque a doutrina espírita frisa muito isso, né? Que nós temos que estar preparados, nós não sabemos quando é que a gente vai partir desse mundo para o outro mundo. Então, a gente precisa aí sim ter esse equilíbrio entre as conquistas materiais e as conquistas e as virtudes morais. Nós sabemos que a qualquer momento nós podemos desencarnar. Então, a gente tem que fazer esse exercício, né, de como que será a nossa vida no mundo espiritual. E isso depende muito de como está a nossa vida no plano físico, né? Ou seja, quais são os pilares, né? Qual é o propósito, a utilidade que nós estamos tendo aqui no planeta Terra, que eu acho que é isso, né? Para que nós existimos? Nós existimos para evoluirmos a nós primeiramente e ajudar com que o planeta se torne melhor e, consequentemente, ajudar aquelas pessoas também que estão próximas de nós. E essa troca, né? Ora você está aprendendo, ora você também está ajudando, isso é muito rico. Então a gente existe basicamente para buscar essa perfeição e transformar para melhor as nossas vidas, né, e as vidas de quem está próximo de nós. Então, eu acho que foi uma lição muito rica, trouxe muito ensinamento para a gente, e que a gente tem que refletir sim sobre esse ponto, porque cedo ou tarde nós estaremos também vivendo essa situação, ok? Eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.